Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 3 de maio, dia do sertanejo. Sim, dia do sertanejo. Esse povo desbravador, esse povo que amanhece e anoitece, muitas vezes sofrendo todas as dificuldades do sertão, a seca às vezes, outras vezes passando por certas dificuldades na área econômica, né? O agricultor muitas vezes enfrenta também determinadas dificuldades. Enfim, o sertanejo é este povo realmente forte, valoroso, que muitas vezes enfrenta e supera todos os desafios. Eu já morei alguns anos com o meu avô no sertão do Rio Grande do Norte. Eu sei as dificuldades do sertanejo, mas parabéns a todos os sertanejos, principalmente os nordestinos. Opção para a vida, dentro de instantes, estará trazendo outra vez o pastor Guilherme, abordando a conclusão deste assunto muito importante que foi abordado, que foi tratado durante a conferência teológica, o fenômeno das línguas. Você hoje ouvirá a conclusão. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. Mas antes eu quero lembrar, nesse próximo domingo nós estaremos dando início à abertura do simpósio sobre a família. Você não pode perder. Venha com a sua distinta família, suba à casa do Senhor. Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, aqui no início da Avenida Brasília, estará pregando à noite na abertura do simpósio da família o pastor Antônio Júnior. Eu espero que você esteja com seu coração aberto, juntamente com toda a sua família, para ouvir e receber a palavra que Deus tem para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Fiquemos, portanto, nesse instante com o pastor Guilherme trazendo a continuidade e a conclusão deste assunto que foi tratado, o fenômeno das línguas. Adoração. Por que isso é importante? Porque alguém diz assim, esse é o argumento também. Assim como profecia estava servindo somente para a Bíblia ser feita, línguas tinham o mesmo propósito de profecia, trazer uma revelação para que o cânon seja formado. Então alguns, mais uma vez, fazendo uma referência ao grande Dr. Augusto, a ideia dele no livro dele, e aí eu digo para os irmãos ler, aqui a gente está numa aula, por isso que eu estou citando nomes e tal. Ele diz que línguas, a diferença da língua para a profecia era simplesmente porque uma tinha interpretação e a outra não precisava de interpretação, mas as duas traziam revelação. A minha pergunta é, Paulo não está dizendo que profecia é igual à língua. Por quê? Porque todas as vezes que a língua aparece é adorando, não dando revelação. Ah, pastor, mas como é que fulano vai ser edificado com a língua tendo interpretação e a interpretação ser só adoração? Meu irmão, nós somos edificados na igreja em adoração juntos, quando a gente está louvando, sem precisar de língua e nem interpretação. E quando nós cantamos e vemos o nosso irmão cantar, e quando o pessoal do louvor está cantando, não traz edificação para a sua vida, não? E você não pode junto com ele dizer o amém? Então Paulo não está dizendo que língua é igual a profecia. Paulo está dizendo que língua serve como adoração, edificação, é oração a Deus. E profecia tem o foco na revelação. Pastor, significa que línguas não pode dar alguma revelação? Paulo não fecha a porta. Paulo só foca numa coisa, mas não fecha a porta. Entenda que a minha dificuldade para você aqui é que algumas pessoas já pressupõem muito do texto de 1 Coríntios. A gente está escrevendo um livro, eu e o pastor Rômulo, a gente está lendo muitos comentários. E assim, dos comentários que eu cataloguei, acho que a maioria em inglês, nós temos uns 30 comentários aí. De 1 Coríntios na história, desde a reforma foram escritos mais de 230 comentários de referência. Fora outros assim que devem ter infinitos por aí. Mas de referência são uns 230. Dos principais de 1980 a agora, 2022, nós temos aí 30 que ainda estão muito fortes. O primeiro do Gordon Fee, sempre na primeira colocação.
Desses comentários, somente tem o do Gordon Fee, tem o do Greg Kinnear, tem outros que eu respeito muito. Mas alguns comentários, eles querem sempre pressupor muitas coisas nesse texto. Eu já sei desse texto. Só que todas as vezes que eu leio esse texto, eu me surpreendo. Caramba. Por quê? Porque esse texto é inesgotável. Paulo parece que trabalha assim: eu quero não só corrigir vocês, eu quero expandir vocês. Mas vamos lá. Então, o propósito das línguas é oração. E essa oração vai acontecer em dois contextos: edificação pessoal. Se você está anotando aí, eu vou andar um pouquinho mais rápido agora. 1 Coríntios 14 e 4. E edificação comunitária. 1 Coríntios 14 e 6. Então, 14 e 4. Línguas para edificação pessoal. 14 e 6. Línguas para edificação comunitária. De novo. O 4 do 14 para pessoal. E o 6 do 14 para comunitário. Dito o propósito das línguas, que é para a edificação da igreja, vamos para a natureza delas. Qual é o problema quando a gente está falando sobre a natureza das línguas? É se as línguas são humanas ou se as línguas são celestiais. Alguns pressupõem que porque Paulo está usando o termo glossa, então implica em línguas humanas. Outros pressupõem que porque em Atos as pessoas falaram em línguas humanas, então em 1 Coríntios também são línguas humanas. Mas existe nessa argumentação um problema. E qual é o problema? Que nas línguas de Corinto, a interpretação tem que ser um dom do Espírito. E em Atos, são os outros povos que já entendem nas suas próprias línguas. Deus está dando o dom para um descrente? O dom de interpretação está indo para os descrentes? Entenda mais uma vez. Se 1 Coríntios for igual a Atos 2, e em 1 Coríntios Paulo está dizendo que toda língua precisa de uma interpretação, e interpretação vai ser um dom do Espírito, então em Atos, quando eles começam a profetizar e falar em outras línguas, cada povo lá, descrente, começa a entender. A minha pergunta: Deus está dando dom de interpretação para descrentes? Outra coisa, em Atos 2, todo mundo acha que eles estão bêbados. Paulo criticaria isso, porque é isso que ele está criticando em 1 Coríntios. Então, se você lê 1 Coríntios e lê Atos, você vai ver Paulo. Se for a mesma coisa, você vai dizer: então eles desobedeceram Paulo em Atos 2. Porque Paulo está lutando justamente contra essa desordem que aconteceu em Atos 2. Então, ser a mesma coisa é problemático. Assim, eu entendo da seguinte forma. Volte comigo no capítulo 2, verso 10. Como é que eu entendo a natureza do dom de línguas? 12:10, Paulo fala do dom de línguas. Ele fala de uma maneira interessante. Há outro poder de operar milagres, há outro a profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro o quê? Variedade de línguas. Essa palavra variedade, ela pode ser traduzida como tipo, classe. Ou seja, quando ele fala variedade de línguas, pode ser de um tipo específico ou de outro tipo. Aí alguns vão dizer assim: não, pastor, esse caso aí é porque ele está falando variedade de línguas, ele está falando de vários idiomas. Mas ele não está falando vários tipos da mesma espécie. Ele está falando tipos de línguas, ou essa palavra diz classe de línguas. E qual é a primeira classe que ele cita em 1 Coríntios 13, verso 1? Humanas. E qual é a segunda classe? Angelical. Então, quando ele vai descrever o dom de línguas, ele diz várias classes. Eu conheço a classe de língua humana, e a outra dos anjos, e a outra celestial. É só essa? Você conhece mais algum? Sim, de classe que eu consigo pensar, o tipo de língua que nós nos comunicamos, eu só consigo pensar a da classe do tipo humana e da classe do tipo angelical. Inclusive algo muito bem aceito no judaísmo do segundo templo, que parece que para alguns isso é espantalho. Do tipo, quer dizer que existem línguas celestiais?
Sim, para o judaísmo isso era normal. Inclusive, na Ascensão de Isaías, um livro da literatura do Segundo Templo, da comunidade de Qumran, que é umas cavernas que foram descobertas em 1948, onde eles encontraram vários manuscritos ali, da época de Jesus, 300 anos antes de Jesus, até 300 anos depois de Jesus, que é o período helenístico. Nesse espaço de tempo, um garoto achou cavernas, estava lá procurando umas coisas para os pais, entrou numa caverna e achou o maior achado arqueológico de todos os tempos, foi naquele menino quando ele achou. Ao abrirem os vasos, eles começaram a ver vários manuscritos de judeus da época de Jesus. E por que é importante? Porque você começa a perceber como os judeus da época de Jesus entendiam a chegada do Messias. E essa comunidade de Qumran, que era uma comunidade essênica, tinha os fariseus, tinha os essênios. E boa parte dos sítios lá eram essênicos. Eles descobriram que, na Ascensão de Isaías, em Esdras 4, os judeus esperavam que quando o Messias viesse, eles começariam a ter um contato com o Messias através de línguas celestiais. E não precisaria mais de anjos se transformarem como humanos para se comunicar com eles, como acontecia no Antigo Testamento. Porque eles agora se comunicariam diretamente com os anjos através da linguagem deles. Assim, quando a gente fala de línguas celestiais, isso não é estranho para o imaginário judaico. Isso então não seria estranho para o próprio Paulo, já que Paulo era um judeu. Assim, o que é que nós temos aqui? Variedade de línguas, são tipos de línguas. Outra coisa, veja o capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Ora, qual é o propósito de estar falando em português aqui, meu irmão? É falar com você. Se línguas é simplesmente humanas, qual é o sentido? Porque o ponto aqui não é a língua sendo usada para comunicação com o outro, mas a língua sendo usada para comunicação com Deus. Outro ponto. Aí ele diz ainda no 2: de fato ninguém o entende em espírito. Ele fala em quê? Em mistérios. E aí um outro pastor, que aqui eu não vou citar o nome porque acho que já é mais complicado, ele, não sei se ele vai gostar, ele fala o seguinte, que mistérios aqui é o Evangelho. E ele cita o texto de Efésios, quando diz assim, o mistério que esteve oculto nos séculos, que é Cristo, a esperança da glória. Então ele vai dizer que línguas, na verdade, eram uma espécie de revelação do Evangelho. O meu problema com isso é que, primeiro, quando Paulo fala de mistério, ele não fala que chega a nós ainda de forma misteriosa. Ele fala que o mistério estava oculto e agora está revelado. E línguas têm interpretação, como é que pode? Outra coisa, mistérios, quando Paulo usa sempre no singular, ele fala realmente do Evangelho. Quando ele fala no plural, ele fala de mistério, ninguém entende. O mistério do Evangelho tem o propósito de todos entenderem agora. Como é que línguas era o Evangelho? Se o propósito das línguas individuais, por exemplo, era ninguém entender. Então é um tipo de argumentação um pouco fraca desse sentido. Um outro ponto, nós temos o dom de interpretação. Imagina, eu vou fazer uma rápida reconstrução aqui. Imagina que a gente está aqui adorando a Deus e tal, começa a falar em línguas idiomáticas estrangeiras. O pastor Bosco começa a falar em russo, o pastor Romulo começa a falar em tailandês, coisa bem aleatória. E aí entra um descrente ali, um descrente. Aí ele olha, o pastor Bosco adorando e tal, todo mundo. Cara, essa igreja é uma igreja como é que chama? Poliglota. Eles não vão dizer, esse cara está louco. Ele vai dizer, ele está adorando na língua dele. Eu conheço esse idioma, é bem conhecido. Inclusive, eu tive num congresso na Tailândia que tinha milhares de nações, era evento para 5.000 pessoas, milhares de nações. Quando eu comecei a cantar, eu pensei, não, todo mundo vai fechar no inglês aqui, não é possível. Todo mundo começou a cantar no seu idioma, uma loucura. E quando eu olhei, eu disse assim, eu não fiquei assim, mano, tá todo mundo maluco. Eu olhei assim, cara, como é maravilhoso o Evangelho alcançar todas as nações em sua própria língua. Se um descrente entra ali, ele olha para as pessoas, ele vai dizer o quê?
Não, eles só estão falando no idioma deles. Mas o que Paulo diz é que quando o descrente entra e vê na igreja de Corinto falando em línguas, ele vai dizer: essa galera está louca. Por quê? Porque pressupõe-se que não é algo natural que está acontecendo ali. Porque Corinto era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que era a junção de cidades que basicamente não tinha um idioma fixo. É tanto que quando a gente vai estudar o grego de 1 Coríntios, nós temos várias variações de dialetos dentro da própria carta. Por quê? Porque parece que Paulo está querendo se comunicar com a inteligência deles, nesse sentido. Seria mais ou menos assim: na carta de 1 Coríntios tem Paulo falando em nordestinês, Paulo falando em sulês, Paulo falando em carioquês. Não sei se existe, irmão, estou só falando aqui também. Por quê? Porque Paulo está querendo atingir eles. Assim, o que Paulo está falando é: o dom de interpretação é um dom daquela língua. Não é que é uma língua que a pessoa nunca falou e agora tem o dom. Paulo está dizendo: aquilo que foi falado por aquela pessoa tem um dom de interpretação. E o dom de interpretação é da igreja. Agora imagina alguém que entra por aquela porta e sabe falar russo, que é descrente. Ele vai entrar e vai interpretar. Mas o dom de interpretação que Paulo está aqui falando é um dom espiritual. É um dom onde ninguém entende. O ponto é esse: quem fala em língua, ninguém entende. Porque se for línguas e idiomas, várias pessoas podem entender. O cara que fez um curso de russo, o cara que fez um curso de tailandês, ele vai entender, basta chamar ele. Mas o ponto de Paulo é que quem fala nesse tipo de língua, a construção de grego aqui é usando um adjetivo numa posição, onde o ponto dele é entender. Então a ideia é: ninguém entende, ninguém. Ah não, só quem não está na igreja. Aqui parece universal por conta da construção de verbos que ele fala, mas a gente não vai entrar nesse ponto. Outro ponto de Paulo então é a própria ilustração que nós falamos. Paulo compara a língua dos homens como analogia para a língua dos anjos. Então ele não está dizendo que língua dos homens é igual à língua dos anjos. Mais uma vez, ele está dizendo que língua dos homens, que todo mundo entende, é uma analogia, uma metáfora, uma comparação. Não é que as duas coisas são a mesma. Dito isso, para mim, línguas, dom de línguas, ele pode se manifestar em várias classes, duas classes: na classe de idiomas humanos e na classe de idiomas celestiais. São esses. Em Atos 2 eu entendo que nós temos a manifestação das línguas humanas de um tipo específico, e em Atos 10, 16, em todos os outros casos, eu entendo que não são línguas humanas, são as manifestações de línguas celestiais já, que torna o padrão para 1 Coríntios 12, 13. Eu entendo também, na natureza das línguas, estou terminando, irmãos, que quem fala em línguas não entra em êxtase, que eu acho que isso é um problema maço em muitos livros sensacionistas. São línguas, eles definem línguas como se fosse de êxtase. Em dons, ninguém precisa entrar em êxtase. O que é êxtase? Sair de si. Porque o profeta, o espírito do profeta é sujeito ao quê? Ao profeta. Paulo pressupõe que ele está dando ordens, e nessa ordem o cara que está profetizando vai entender e vai fazer daquela forma. Ele não vai ficar fora de si. Então cuidado. Agora, às vezes as pessoas dizem: pastor, o senhor acha que isso é de Deus? A pessoa caiu ali, chorou ali e tal, o senhor acha que isso aí é do dom e tal? Cara, primeiro que eu não vou avaliar isso, porque Paulo não está me dando nenhum tipo de padrão. Outra coisa, não significa que todas as vezes que o dom de línguas acontecer, precisa ser daquela forma. Mas não confunda, uma pessoa pode experimentar o dom e ter uma reação diferente de outra. Uma pode chorar, a outra pode se alegrar. Paulo não está dizendo: olha, todo mundo que estiver experimentando um dom tem que ficar paradinho, cara de sério. Tem pessoas que quando experimentam um dom vão ter uma reação emocional de silêncio depois, outras de alegria. E essa reação emocional muitas vezes é uma reação do próprio Espírito também, auxiliando naquela alegria, naquele choro. Então, às vezes, querer tanto domesticar o espírito, dizendo que sempre que línguas acontecer tem que ser dessa forma, é um problema.
Mas dizer que uma reação espiritual, emocional que acompanha o dom não é de Deus só porque a pessoa chorou, riu e tal, é um absurdo. Dito isso, vamos um pouco para a prática aqui dos dons, e aí eu termino, o dom de línguas. Primeiro, eu já falei, Paulo não especifica detalhes. O grande ponto de Paulo é que na comunidade precisa ter interpretação. Na igreja de Corinto, como havia grandes, pequenos grupos e tal, algumas igrejas têm exercido o dom, alguns tipos de dons, em pequenos grupos, para ter um momento de julgamento ali mais apropriado e não no culto público. Mas também Paulo não diz que não pode acontecer em culto público. É porque nessa sabedoria o pastor local vai entender como aquilo pode acontecer de forma mais específica. Assim, o ponto de Paulo é, em comunidade, sempre intangibilidade. O propósito é sempre o amor, nunca mostrar maior espiritualidade. É necessário um ambiente de fé. Pastor, como é que eu busco o dom de línguas? É outra coisa que eu não quero fechar aqui, mas uma coisa que eu tenho observado no Paulo é que ele diz assim, você ora, você fala, e essa atitude de falar é sua. Pastor, mas e se não for de mim? Eu disse assim, cara, e aí? Vai para o inferno agora? Entendeu? As pessoas dizem assim, não, pastor, se não for de mim agora, cara, você está ali com o coração aberto para ser usado pelo Espírito. O fato de não poder ser de você, pode não ser, mas você está aberto à operação dele. O John Piper, ele diz que muitas vezes estava ali aberto, só que o que travava ele é que ele ficava, isso não for de Deus, isso não for disso aqui. E Paulo faz questão de dizer, profetizamos em parte, não vai ser perfeito. Então, se você busca perfeição no uso de dom, você nunca vai ter o dom, porque perfeitos, seremos perfeitos somente quando o perfeito vier, que é quando os dons cessam. Nós vamos falar um pouco disso hoje à noite. Por último, então, eu termino aqui. Falar em línguas é um sinal de fraqueza, não de força. Isso por conta de todo o contexto da carta de Corinto. Na carta de Corinto, a cruz ela é muito forte. E para Paulo, nós vivemos no momento de já e ainda não. Então, o ponto de Paulo é que no já, eu experimento boa parte daquilo que eu experimentarei, que são as línguas já. São um tipo de comunicação aqui, mas é imperfeito ainda, porque é uma oração aqui. É um pedido, é uma adoração, eu ainda não o vejo. Então assim, quando você busca os dons, você está reconhecendo que você quer mais da obra de Deus. Não é porque você tem menos, é porque você quer mais. Por que você quer mais? Por conta das fraquezas dessa era. Porque você quer experimentar um pouquinho da era futura logo aqui. E o lugar mais apropriado para isso é a igreja. É a comunhão dos santos. Mais uma vez, pastor, eu não sei os meus dons. Como é que está a tua relação com a tua igreja? Você está servindo? E nós vamos falar hoje à noite que às vezes a gente pensa em dom como um talismã que Deus nos dá. Às vezes a gente pensa que dom é Deus me dando um dom como se fosse de tocar. Que também é um tipo de dom, mas não o dom de 1 Coríntios. E aí eu quero com os irmãos definir o que é dom. E quando isso for definido, você vai perceber que o que a gente pensa de dom, muitas vezes, na verdade, é a definição de talento no conceito humano, e não dom no conceito paulino. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por termos a oportunidade, Senhor, de meditarmos na Tua Palavra. Sou grato a Ti por isso. Em nome de Cristo. Amém. Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu desejo a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar durante esse dia. Guarde a sua vida, proteja a sua vida e abençoe o seu coração. Até amanhã.